Olá, seja bem-vinda ao ESB Notícias. O governo do estado anunciou ontem o projeto Vale Alimentação para estudantes da rede estadual de ensino. Serão destinados recursos da ordem de 44 milhões do Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza e cujo projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia. A Secretaria da Educação do Estado, a SEC, está realizando a atualização cadastral dos estudantes da rede estadual de ensino cujo CPF da mãe, do pai ou do responsável não foi informado à escola no ato da matrícula. O objetivo é fornecer o número do CPF dos estudantes da rede para que tenham acesso à alimentação direto no supermercado ou recebam o cartão alimentação do banco, neste período de pandemia do novo coronavírus. Para atualizar o CPF, o estudante não precisa sair de casa, basta entrar em contato por telefone ou WhatsApp com a escola onde estuda. Outra opção também é pela internet, no portal da educação ou direto do link seadiante.educação.gov.br/login. E aumenta o número de casos de dengue em Vitória da Conquista. O índice de infestação do mosquito aumentou para 6,6%, enquanto o nível tolerado pelo Ministério da Saúde é de apenas 1%. Até o momento já são mais de 600 casos suspeitos. Tiago Henrique traz as informações. Além da preocupação com a contaminação por coronavírus, a população também sofre com o crescente número de casos de dengue, chikungunya e zika. De acordo com o último levantamento divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia, de 29 de dezembro de 2019 até o dia 26 de março de 2020, mais de 16 mil pessoas foram diagnosticadas com algumas das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Aqui em Vitória da Conquista, o índice de infestação do mosquito aumentou para 6,6%, enquanto o nível tolerado pelo Ministério da Saúde é de 1%. Segundo dados da Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista, do início deste ano até o momento, já foram notificados 679 casos suspeitos de dengue, com 71 casos confirmados. A ex-jogadora de futebol Eli Pitts morreu vítima de dengue hemorrágica. Ela tinha 42 anos e estava internada no Hospital Geral de Vitória da Conquista. Recentemente, a autônoma Bertrine Nascimento sentiu dores fortes no corpo e foi diagnosticada com dengue. Eu tive dengue há 13 dias atrás. Comecei com as dores no corpo, dores muito fortes nas articulações. E depois de 2 dias, essa dor persistente, começou a aparecer placas vermelhas no meu corpo e também muita coceira. Então eu fui procurar um médico. Foi quando ele diagnosticou que era dengue e passou alguns remédios para mim e que eu tomasse bastante líquido e ficasse em repouso. E assim o fez. O tratamento não foi fácil, foi bem doloroso. Além da dengue, foram notificados no município 79 casos de zika, com apenas um positivo, e 56 notificações para chikungunya, sem nenhum caso confirmado. Mesmo com o trabalho dos agentes, a população tem um papel mais importante nessa luta contra o mosquito. Neste período de isolamento social, é importante manter o quintal sempre limpo para que o mosquito não encontre oportunidades para se reproduzir. Observar principalmente se a caixa d'água está totalmente vedada e os recipientes que podem acumular água neste período mais chuvoso. Dentro de casa, os cuidados também devem ser intensificados, especialmente na caixa de coleta de água que fica atrás das geladeiras, que acumula água e deve ser retirada pelo menos uma vez por semana. Também é importante evitar água em jarros de flores, em plantas, bebedouros de animais e qualquer outro local que seja um ambiente para o mosquito se reproduzir. A Bertrine, que já sentiu na pele, faz um apelo para toda a população. Cuide do quintal de vocês, porque com esse tempo de chuva, as calhas ficam com bastante água, tampilhas ficam juntas no quintal. Então, assim, vamos fazer a nossa parte. Se cada um cuidar do seu quintal, esse mosquito não vai se proliferar. E só uma correção, sobre o site para os estudantes poderem fazer o cadastro ou regularizar o CPF, é o seguinte, seadiante.educação.ba.gov.br/login. Bom, e em tempos de isolamento social é preciso redobrar os cuidados com a mente e o corpo. Ansiedade e ociosidade podem provocar distúrbios como a compulsão alimentar. É o que explica os nutricionistas Raíssa Magalhães e Igor Araújo.
A reportagem é de Samara Dias. Atividade física, seja ao ar livre, na academia ou qualquer espaço dedicado, por exemplo, ao Pilates, é algo que faz muito bem à saúde do corpo e da alma. Mas durante esta quarentena, fica mais difícil. Pois é, em tempos de isolamento social, o jeito é se virar. E quem está acostumado a manter uma rotina de exercícios pode continuar se exercitando em casa. E se tem uma coisa que brasileiro tem de sobra, é criatividade. Veja, por exemplo, o que essa moça publicou nos stories dela do Instagram. As imagens já chamam a atenção por si só. Adepta da atividade física para manter a rotina em dia, vale de tudo, até improvisar os pesos com os pequeninos da casa. Pedido de muitas pessoas, né? Que acabei postando um vídeo na internet, que nem sabia que ia repercutir tanto, a respeito da atividade física nessa quarentena, onde a gente tá isolado, né? A gente tem que ficar dentro de casa. E isso acaba gerando uma ansiedade e a gente acaba ficando muito assim, estressado, na verdade, dentro de casa. E aí, você não sabe o que fazer mais. Você assiste televisão, você levanta, você arruma a casa, você faz isso. Enfim, você não aguenta mais. Você que gosta de malhar e tá sem academia, o que fazer nesse momento? Vamos malhar, né? Vamos usar o que a gente tem. Você também que tem suas crianças dentro de casa, que são imperativas e que você não aguenta mais, vamos botar eles para malhar junto com você. É uma nova criatividade. E para quebrar o tédio, que tal chamar a turma para suar um pouco? Vale até colocar o pessoal de casa para malhar. Agora todo mundo vira companheira de malhação, mas nem sempre dá muito certo. Bora! 10, volta! Então o jeito é fazer sozinha. Que você fique em casa nessa quarentena e não deixe de malhar. Malhe dentro de casa mesmo. Se você que não tem filho, não tem ninguém para poder malhar, vai na internet, pesquisa algumas coisas, olha lá na internet, exercício de malhar em casa. Temos que exercitar, não podemos ficar parados. E você que se sentiu inspirado a começar a se exercitar em casa, fomos atrás de 2 especialistas para dicas importantes. Gisele é fisioterapeuta e especialista em pilates. Preste atenção nos conselhos dela. Manter os exercícios em casa é de suma importância, porque os exercícios promovem flexibilidade, força muscular, condicionamento físico, melhora a capacidade respiratória e cardiovascular, ativando a circulação, sem falar que a atividade física ajuda a reduzir o estresse, alivia também as dores, né? E previne também dores na coluna, nas articulações, sem falar no relaxamento muscular. E então, Gisele, vamos às dicas? Levantou. Outro exercício que pode fazer é a extensão aqui da coluna. Mãos apoiadas aqui ao lado das costelas. Puxou o ar, soltou e voltou. Não precisa estender muito, não. E para quem curte uma atividade mais, digamos assim, pesada, trouxemos um fisiculturista para falar com você. Todo mundo pode fazer para fortalecimento de lombar, fortalecer também seu abdominal. Às vezes você tem hernia de disco, ele pode fazer um movimento do abdômen, mas pode fazer prancha. Agora pronto, com essas dicas você não tem mais desculpas para não se exercitar. Assim espero. E essa reportagem que você acabou de assistir foi sobre a importância das atividades físicas durante o isolamento social. Toda a criatividade das pessoas nessa hora faz a diferença, com certeza. E foi uma reportagem de Cristiane Santana. Durante o programa Papo Correria nas redes sociais, exibido ontem, ao responder uma pergunta de um internauta de Vitória da Conquista, o governador Rui Costa afirmou que não vai entrar em polêmica com prefeitos e que continuará cuidando do povo de Conquista. Confira. Governador, aqui em Conquista o prefeito está criticando muito o governo na luta contra o coronavírus. Ele está certo ou está fazendo política? Ramires, olha, eu tenho evitado responder declarações de prefeitos. Nós temos 417 prefeitos e prefeitas na Bahia. Eu diria que 99% deles têm tomado atitudes corretas, têm deixado a política de lado, a questão partidária de lado, as eleições de lado,
e 99% tem se dedicado a cuidar de gente, a cuidar da população. Infelizmente, não temos 100%. Alguns, inclusive esse de Vitória da Conquista, têm feito opção pela política. Mas eu não vou responder, como eu disse antes, não vou, porque isso é o que o prefeito deseja, debate político, polêmica política. Como eu sei que ele está muito mal avaliado, ele quer a polêmica para tentar capitalizar em cima da polêmica, e eu não vou fazer o jogo do prefeito. A prefeitura daqui está questionando judicialmente a decisão unilateral do governo de não enviar ao município 2,3 milhões para o combate ao coronavírus. Isso é verdade ou fake news? Quem pergunta é Carlos dos Santos. Carlos, o seguinte, chegou um recurso do governo federal que dava R$2 por habitantes para cada município. Portanto, que eu saiba, o município de Vitória da Conquista não tem 1 milhão de habitantes. Então, são R$2 por habitantes que esse recurso dava. Vieram 2 recursos inicialmente, um no valor de 32 milhões, que veio para o Estado, e o segundo de 43 milhões, que seria para os estados e municípios. Nós fizemos a reunião, o secretário Fábio, a reunião do Conselho Estadual de Saúde, que deliberou que 2 cidades seriam repassadas, porque elas estão contratando hospitais pelo município, ou seja, Salvador e Feira. E os outros municípios, como o valor daria muito baixo, Conquista deve ter algo em torno de 350 mil habitantes, por aí, 400 mil, receberia R$2 por habitante, no máximo R$800 mil. Então, houve uma decisão do Conselho de que esse recurso ficaria com o governo do Estado, e o governo do Estado se responsabilizaria por contratar os hospitais regionais e contratar as UPAs, os centros de atendimento regionais, além de fornecer EPIs e insumos para os municípios. É isso que nós estamos fazendo. Então, como eu não quero polêmica com o prefeito, não tem problema não, prefeito. Você teria direito, não é 2 milhões e 300, seria R$800 mil, porque é R$2 por habitante. Mas se você quiser esse recurso, nós passamos e você contrata o hospital privado que o Estado está contratando, não tem problema nenhum. O governo federal acabou de pagar essa semana para a Conquista R$7 milhões. E nós podemos passar o valor de R$2 por habitante ao município de Conquista, e ele, portanto, pode contratar o hospital, sem problema nenhum, sem confusão, sem briga, não precisa ação judicial não, prefeito. Basta amanhã o senhor ligar para o secretário Fábio, e se o senhor quiser contratar o hospital, o senhor contrata, paga com os 7 milhões que o senhor recebeu essa semana do governo federal, e a gente repassa, não esse valor, porque o valor que veio é R$2 por habitante, e nós repassaremos, portanto, para o município de Vitória da Conquista, e o município contrata o hospital diretamente. Vamos saber como é que fica o tempo agora e a temperatura também para Vitória da Conquista e em outras cidades da região. Sol com muitas nuvens em Vitória da Conquista, com pancadas de chuvas isoladas na cidade. A temperatura mínima registrada é de 18 graus e a máxima de 27 graus. Confira agora a previsão do tempo para outras cidades da região. Em Aracatu, chuvas isoladas. Os termômetros variam entre 19 e 28 graus. No município de Cândido Sales, pancadas de chuvas em alguns lugares da cidade. A menor temperatura registrada é de 21 graus e a máxima de 30 graus. Muitas nuvens com curtas aberturas e chuvas isoladas em Jequié. Temperatura mínima de 22 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus. No próximo bloco, o boletim com as últimas informações sobre a Covid-19 em Vitória da Conquista. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e conteúdo para você. Espaço Solidário. Em tempos de Covid-19, queremos ajudar você, autônomo e pequeno empresário, a manter o isolamento social, mas reduzindo suas perdas econômicas. Para isso, estamos oferecendo, sem custos, espaço em nossos veículos para você divulgar seus serviços e seus contatos.
Entre em contato com o nosso WhatsApp 77 3424 8763. Valorize o comércio local. Ajude o pequeno empreendedor. Espaço Solidário. E já estamos de volta aqui pelo ESB Notícias. Vamos agora aos dados atualizados da Covid-19 em Vitória da Conquista, de acordo com o último boletim divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Vamos verificar aqui na tela. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os bairros que já registram a Covid-19 aqui em Vitória da Conquista são eles: o bairro do Centro, Bairro Brasil, Recreio, Alto Marom, a Urbis 4, Candeias, Primavera e Lagoa das Flores. Então, repetindo, esses são os bairros aqui em Vitória da Conquista, que já registra casos da Covid-19. Centro, Bairro Brasil, Recreio, Alto Marom, Urbis 6, Candeias, Primavera e Lagoa das Flores. Agora vamos conferir também aqui na tela o boletim epidemiológico divulgado também ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Confira aí na tela comigo. Casos notificados em Vitória da Conquista, 424. Casos confirmados, 20. Casos descartados, 300. E aguardando ainda resultados, 41. E aguardam coleta, 63. Curados, 16. E óbitos, 1. Então, esses são os últimos números atualizados ontem à tarde pela Secretaria Municipal de Saúde sobre a Covid-19 aqui no nosso município. Bom, e há 26 dias teve início em Vitória da Conquista o isolamento social como medida preventiva e mais eficaz nesse momento no combate ao novo coronavírus. Inicialmente em escolas, faculdades e universidade. Aos poucos, o comércio, que permanece fechado por decreto até o próximo domingo, dia 19 de abril. O governo do estado prorrogou até o dia 3 de maio a suspensão das aulas em toda a Bahia. E o Hospital São Vicente de Paulo, uma instituição centenária no combate a epidemias, nesse momento de pandemia pelo novo coronavírus, não poderia ser diferente. Luiz Pedro Passos conta essa história pra gente. Durante os anos de 1900, Vitória da Conquista era uma cidade pobre, onde os recursos eram escassos. Os serviços de saúde eram quase sempre realizados por médicos particulares. Foram através dos esforços da Igreja Católica e com a ajuda de doadores que Conquista começou a sonhar com seu primeiro hospital. Em 31 de janeiro de 1915, nasceu a Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo, mas o hospital só começou a funcionar em 1919. Faltavam recursos para a construção do prédio. O hospital surge com o objetivo de enfrentar algumas epidemias que assolaram a cidade e fizeram como vítimas, principalmente, a população pobre. Surge naquele momento por uma necessidade muito urgente na cidade daquele momento, que foi justamente o final do enfrentamento, o período de enfrentamento de algumas doenças, de algumas epidemias que atingiu a cidade e que deixavam completamente desprotegida a população mais pobre. O hospital, na verdade, ele foi primeiro um hospital de isolamento, para isolar os pacientes, os variolosos, para que eles ficassem isolados, em quarentena. Estas alas aqui, no início dos anos 1900, também receberam os acometidos pela gripe espanhola. A gripe espanhola era causada por um vírus, assim como a Covid-19. A gripe espanhola atingiu cerca de 1/3 da população mundial na época, e estima-se que 50 milhões de pessoas morreram naquela época. Talvez por não termos condições de evitar a propagação da doença. Uso de máscara, quarentena e a questão de higiene pessoal, limpeza das mãos, uso de álcool. Hoje, por termos esse cuidado, talvez a gente vai impedir que a gente alcance esses números daquela época. Para quem vê o cotidiano de Vitória da Conquista alterado por conta do novo coronavírus, com as atividades comerciais paralisadas, nem imagina que em 1927, outra grande epidemia também conseguiu transformar o espaço urbano. A peste bubônica, que foi uma epidemia muito forte em Conquista, em 27, final de 27 e início de 28, paralisou o comércio. A elite e a pequena burguesia da cidade se refugiou nas fazendas
e só quem permaneceu na cidade realmente foi a população pobre. 100 anos depois de abrir as suas portas, durante essa pandemia do coronavírus, a Santa Casa de Misericórdia não está só nesta batalha. Vitória da Conquista é hoje um polo de saúde, com instituições públicas e privadas engajadas na assistência médico-hospitalar, firmes nas marcas do passado, mas igualmente atentos aos fatos do presente. Conquista e o Brasil precisam tirar lições importantes com essa nova pandemia. Uma epidemia como essa, ela evidencia justamente o contrário, ela evidencia a necessidade de que, para a sobrevivência de um Estado e para a sobrevivência dos seres humanos, na verdade, para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência humana, é preciso sim um Estado forte e não um Estado fraco. Né? A presença é importante do Estado porque só ele é capaz de investir, né, concretamente em saúde, e uma saúde desinteressada, uma saúde que não vise o lucro, mas que vise a vida e a saúde das pessoas. Bom, em tempos de isolamento social é preciso redobrar os cuidados com a mente e o corpo. A ansiedade e ociosidade podem provocar distúrbios como a compulsão alimentar. É o que explica os nutricionistas Raíssa Magalhães e Igor Araújo. Agora sim, a gente confere a reportagem de Samara Dias. O isolamento social causado pela Covid-19 tem alterado por completo a rotina da população de muitos brasileiros. E conciliar trabalho, casa e atividade física pode gerar diferentes sentimentos que interferem diretamente na forma de se alimentar. Nesse vídeo, a nutricionista Raíssa Magalhães explica que a ansiedade e o tempo ocioso podem desencadear a compulsão alimentar. Segundo ela, utilizar bem o tempo é uma boa estratégia. Primeiro, o que a gente vai ganhar com essa quarentena? Tempo. Aquele tempo que a gente não tinha para fazer alguma coisa com a família, tempo que a gente não tinha para planejar algum tipo de projeto, tempo que a gente não tinha para organizar a nossa casa, organizar a nossa alimentação, ter um tempo para atividade física. Pois é esse tempo que a gente tem que utilizar. E o que tem a ver com a compulsão alimentar? Quando a gente direciona o nosso tempo para esse tipo de atividade, a alimentação ela não vai ser o foco. O cuidado com a alimentação deve ser ainda maior para aqueles que já têm problemas alimentares, como explica a nutricionista. Antes de você olhar o alimento, mesmo que você não seja ou não, antes de você olhar para o alimento, se pergunte, esse alimento ele vai trazer algum tipo de solução para a sua vida? Nesse exato momento de quarentena? Não. Analise a sua fome e sua vontade. Você realmente está com fome para querer comer? Você realmente precisa comer nesse momento? É isso que você tem que fazer. E nesse período de isolamento social é muito importante manter uma rotina de hábitos saudáveis, como ressalta o nutricionista Igor Araújo. O correto agora é você parar e se planejar. É isso aí, se organizar. Então o primeiro passo dentro disso aí é organizar uma rotina, tanto para preparar os alimentos quanto para consumir os alimentos. Não privar sono, então é interessante que você descanse, né, de uma forma aí ajustada. Organização também na hora de fazer a compra. Então a gente sabe que não está acabando tudo no mercado, não precisa estocar alimento dentro de casa, porque a partir do momento que você compra muita coisa para dentro da sua casa e começa a estocar, quando você for consumir, você vai ter essa percepção de que você tem muita comida dentro de casa, então que você pode comer o tempo todo. Então você acaba aí, né, inventando algumas coisinhas. A gente pode estar pensando aí questões como introdução de algumas frutas para estar ajudando nesse sentido. O As Notícias fica por aqui. Para rever o nosso telejornal, acesse o nosso site no YouTube. E lembre-se, quem ama, cuida. E quem cuida, fica em casa. Até a próxima.
Baiana, baiano, índio branco, mestiço negro, com ginga, com graça, na raça, que acorda, trabalha, de nascença, de coração, de exatas, de humanas, na praia, montanha, com sol e chuva do gueto, da pista, com fé, que pede e agradece. As mina, os mano, as mona, diverso. Aqui é Bahia, aqui é respeito.